Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer, amados, por esta oportunidade. Pode sentar, meus queridos, abençoe a todos. Quero agradecer a Deus por esta honra de estarmos aqui, cultuando juntamente com os irmãos, também com o meu pastor, o pastor Samuel, o nosso amigo, graças a Deus. Aprendemos a cada dia a amar o pastor Samuel e respeitá-lo. E por isso nos incumbido hoje uma ordem, direta. O pastor Samuel, estávamos aqui, estava ali no escritório, eu estava ali arrumando o nosso escritório, que Deus nos abençoou, uma porta que Deus nos abriu, estava reformando lá, preparando. E quando eu recebi aquela informação do pastor Daniel, falando que o pastor Samuel nos incumbiu aqui, estamos aqui, Então a gente teve que bater consistência aqui, glória a Jesus, e vimos cultuar o Senhor Deus de Israel. Graças a Deus, obrigado pela sua confiança. E também, amados, eu quero expressar também a minha alegria de também a minha esposa, a irmã André, está conosco também, me acompanhando. Sempre ela está comigo, Sempre que eu vou pregar, falar de Jesus, porque a gente não é pregador. O pregador é o pastor Samuel, o pastor Daniel Barra. Somos apenas, como ele fala, contamos a história de Jesus, Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, capítulo de número 4. Eu quero também trazer saudações do pastor Alexandre Florencio, pelo qual estamos ali congregando, segundo Campo Limpo Paulista, setor 30. O pastor Alexandre Florencio ao Senhor, aqui a toda esta igreja. Amém? Capítulo 4 do livro de Êxodo, irmãos, o primeiro versículo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero também parabenizar também esta mocidade aos irmãos dessa igreja, que é um povo muito caloroso, hospitaleiro desta igreja. É uma referência muito forte. Esta igreja é a hospitalidade dos irmãos, desde a porta até aqui o púlpito. Parabenizo vocês, Deus abençoe vocês. Amém? Pelo pastor que Deus nos deu. Que não continue ajudando o pastor Samuel. Amém? O pastor Samuel é um homem de Deus. E com certeza essa igreja vai ser mais abençoada se vocês tratarem bem do seu pastor. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Jesus. Capítulo 4 e o primeiro versículo diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Agora leia o verso 2, vamos lá, toda a igreja, vamos lá? 1, 2, 3. E o Senhor disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão, pega-lhe a tábua. E estendeu a mão, e pegou-lhe a tábua, e tornou-se para a sua mão. Agora vamos ler o verso 2, a parte B do versículo, irmãos. Vamos lá? 1, 2, 3, que diz: o que é isto na tua mão? E ele diz: uma vara. Meus irmãos, glória a Jesus. Eu estava pedindo a Deus uma palavra, que Deus falasse ao meu coração uma palavra nesta noite. Eu quero dizer aos irmãos que eu até preparei, estava preparado alguma coisa, sermão aqui, mas como Deus é dono da obra, Ele que faz todas as coisas para o louvor da sua glória, ao seu nome, o Senhor me incumbiu, colocou no coração de trazer ao teu coração esta palavra, glórias ao nome do Senhor. Irmãos, aqui no capítulo 4 e o verso 1 diz a respeito da chamada de Moisés.
Glória a Jesus. Foi a forma onde Deus se apresentou a Moisés, falou com Moisés ali pela primeira vez. Diz a Bíblia que quando Moisés fugiu lá do Egito, porque ele havia matado um egípcio, e diz a Bíblia que ele agora saiu do Egito e estava agora, casou-se uma linda jovem, e agora estava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E diz a Bíblia que quando Moisés estava ali pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e ele não possuía muitos bens, Moisés estava na mão somente com uma vara, e alguns estudiosos falam que ele estava também levando ali alguns alimentos para a sua caminhada, porque ele ficava praticamente o dia inteiro pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. Isto era a profissão, o ofício de Moisés, onde Moisés se tornou pastor de ovelhas. Fugiu do Egito, que ele era considerado como príncipe do Egito, porque foi criado pela filha de Faraó. Agora Moisés estava no deserto. E aí, Moisés agora se tornou-se pastor de ovelhas. E diz a Bíblia que agora, quando Moisés estava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, diz a Bíblia que Moisés viu fogo, e o fogo começou a arder na sarça, mas ela não se consumia. Moisés olhou para aquela maravilha, e diz a Bíblia que ele olhou e falou: eu me virarei para lá, e vou ver o que está acontecendo, porque o fogo arde na sarça, mas ela não se consome. Como na verdade, irmãos, sabemos que Moisés foi criado no Egito. O Egito era uma das fontes de estudos, daquela época. O Egito, aonde se propagava a filosofia, a matemática, a metafísica, lá que se propagava, na verdade, os conhecimentos sólidos e básicos daquela época. Moisés foi criado nessa faculdade. Ele tinha, na verdade, regalias, aonde um príncipe, que era príncipe original da linhagem de Faraó, ele também possuía esses privilégios de participar dos estudos, criado na faculdade. E como todo o ser humano, como todo cientista, toda pessoa que estuda, ela é curiosa, ela não se baseia, alguns até ateus, alguns até estudiosos, cientistas que se tornam ateus, porque de tanto ele estudar, ele quer provar por A mais B, por C mais D, que Deus não existe na sua essência. Mas graças a Deus, irmãos, que quem adora o Senhor, adora em espírito e em verdade. Glória a Deus. É por isso que nesta noite as pessoas do mundo não entendem porque você está sentado nesses bancos aqui reunidos, aleluia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A metafísica, a matemática, a ciência, o conhecimento não pode provar, aleluia, mas o que nos provam é a presença do Espírito Santo, que nos move e nos faz glorificar e sentir o aquecimento do Espírito Santo. Levanta a tua mão e glorifica a Deus. Isso Deus pode entender. Moisés, ele era cientista e olhou para aquela maravilha e falou: o que é que está acontecendo? Eu vejo que o fogo arde na sarça, mas ela não se consome. Eu vou chegar perto de lá para ver o que está acontecendo. Glória a Deus, porque não é possível isso acontecer, Ele estava dizendo assim: não é possível que isso aconteça, que o fogo é um elemento forte, que arde na sarça, mas ela não se consome. Eu vou chegar para lá, vou chegar perto. E ali Deus estava chamando, aleluia, a atenção de Moisés. Deus poderia criar outros mecanismos de chamar Moisés, mas ali Deus estava despertando a intelectualidade de Moisés para a grande obra que ele tinha chamado para exercitar, aleluia, no Egito, o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Então, quando Moisés chegou perto, Deus agora se apresentou a Moisés, dizendo: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que agora vocês pisam é terra santa. Aleluia. Moisés, ele nunca ouviu a voz de Deus.
Mas como toda ovelha, ela conhece a voz do seu Senhor. Ali Moisés estava se dobrando, porque Moisés sabia que aquela voz não era a voz de Faraó, não era a voz, aleluia, de ninguém, de nenhuma entidade, era a voz daquele Deus Todo-Poderoso, voz de muitas águas, aleluia. E quando Moisés se dobrou aquela voz, ele disse: Moisés, você talvez me conhecia somente de ouvir falar, pelas teorias, né? Talvez pela história que você acompanhou, como você acompanha, mas eu quero provar a você, eu quero me apresentar a você agora. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, aleluia. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que escolhi você para que vá lá no Egito e tire das mãos, das garras de Faraó meu povo, porque o clamor do meu povo já tem subido até mim, meu irmão. O teu choro, o teu clamor já chegou no trono nesta noite. Ele tem resposta para te dar vitória. Glorifique ao Senhor, porque Deus vai te dar vitória. Mas existem elementos, irmãos. Diz a Bíblia que quando Deus se declarou a Moisés, ele disse: Senhor, eu não posso ir lá, porque eu sei que o povo é difícil de convencer o povo é de dura servir, Senhor. Manda outro, mandarão. Eu quero dizer ao Senhor que eu não tenho qualidades oratórias, eu não sei nem falar em público, eu fico perdido, as minhas pernas começam a tremer, eu não tenho intimidade com o povo. Aí Deus falou: Moisés, fica tranquilo, meu filho, não foi eu que fiz o mudo, não foi eu que fiz o surdo, meu irmão. Não temas, porque Deus te chamou entre as ovelhas para fazer uma grande obra, em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão nesta noite, porque Deus também te escolheu, Deus também te escolheu. E quando agora Moisés olha para Deus e questiona, aleluia, a sua chamada, Deus interrompe as indagações de Moisés, dizendo: Moisés, fica tranquilo, eu vou tranquilizar você. Você vai me representar, você vai ser Deus e Arão vai ser profeta. Tudo que você falar, eu colocar na tua boca, fala para Arão e ele vai profetizar, ele vai falar, ele vai ser o teu porta-voz. Irmão, o nosso porta-voz é o Espírito Santo de Deus que vem fluir no nosso coração. E diz a Bíblia que mesmo assim Moisés continuou resistindo à sua chamada. E uma das perguntas que Deus interrompe as indagações de Moisés, pois Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, no capítulo 4, verso 2, meu filho, o que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão, Moisés? Ele olhou para aquela vara seca, irmãos, que não tinha nenhuma utilidade para ele não tinha utilidade nenhuma. A única utilidade que tinha aquela vara só era para pastorear as ovelhas de Jetro, seu sogro, nada mais. Ele não conhecia nenhuma mágica, ou não conhecia nenhuma utilidade que poderia ter aquela vara seca. E a Bíblia nos fala que ele olhou para aquela vara desprezivelmente e falou assim: Senhor, uma vara, diga assim, uma vara. Em outra tradução ele fala assim: uma vara seca, porque ele não tinha utilidade nenhuma. Porque quando a vara é verde ainda tem alguma utilidade, mas a vara era seca, não tinha utilidade, não tinha vida. Glória a Deus. E diz a Bíblia que Deus falou assim: Moisés, o que é isso na tua mão? Ele falou: Senhor, uma vara. E Deus falou: Moisés, pega esta vara agora, meu filho. Ele pegou a vara. Lança esta vara na terra. Diz a Bíblia que Moisés lançou a vara na terra. E diz a Bíblia que a vara se tornou uma cobra e Moisés começou a fugir dela. Irmão, eu quero falar alguma coisa para você nesta noite. O que Deus vai realizar na tua vida, até você vai se espantar. O que Deus vai realizar na sua vida, até você vai se espantar. Levanta a mão e glorifica a Deus, porque você vai se espantar. Eu já me espantei, irmãos, que Deus realizou na minha vida. Glória a Deus. Eu servi os demônios lá na Bahia. Eu pertencia ao centro de macumba, de umbanda. Eu pertencia um dia, quando eu vi passando um jovem, um casal de jovens, dois irmãos cheios da graça e do Espírito Santo de Deus. Não eram grandes pregadores,
não tinha poder aquisitivo, não tinha muito dinheiro, mas era um moço e uma moça que tinha a chamada do Espírito Santo de Deus. Estendeu a mão sobre o meu rosto e falou: moço, eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem uma obra na sua vida, aleluia. Eu não entendi, porque os meus olhos começaram a derramar lágrimas, o meu corpo começou a tremer, eu não conseguia parar de tremer, porque a presença de Deus era muito forte na vida daquele jovem. Eu quero dizer para você que você tem alguma coisa. Quem tem nesta noite, levanta a mão e glorifica. Quero provar, dentro do contexto bíblico, que você tem alguma coisa aí. Moisés não entendia, porque ele não sabia o que ele tinha nas mãos. E Deus agora quis despertar, quis sacudir Moisés, dizendo: meu filho, você tem alguma coisa aí. E ele falou: não tenho nada. Lançou a vara sobre a terra, e diz a Bíblia que a vara se tornou uma cobra. Moisés começou a fugir dela, e Deus falou: meu filho, fica tranquilo, pega agora na cauda da cobra. Porque, irmãos, um lugar que na verdade a cobra, se você pegar na cobra, na cauda da cobra, com certeza ela vai te picar. Você tem que pegar na cabeça ou matar na cabeça. Mas ali não, irmãos. Deus estava mostrando a autoridade que ele tinha dado a Moisés, que estava dando a Moisés. Irmão, independente, pega na cauda. Ele pegou na cauda, e mais uma vez aquela vara seca, aquela cobra, se tornou uma vara comum. Eu fico observando o que estava na mente de Moisés. Deus estava quebrando, irmãos, pensamentos. Deus estava quebrando agora a intelectualidade que estava desconhecida, ainda aprendida no Egito. Porque lá Moisés aprendeu que o sol era um Deus. Moisés, ele tinha a noção, ele sabia que Deus era um Deus todo-poderoso, Deus acima de todas as coisas. Mas ele aprendeu que lá o rio Nilo era um Deus. Ele aprendeu ali que quando os egípcios plantavam, eles adoravam a Deus. Quando eles colhiam, eles adoravam também a Deus. Glória a Deus. E Deus ali estava quebrando, aleluias, os paradoxos na cabeça, na mente de Moisés. E Deus estava manifestando que Ele era um Deus todo-poderoso, glorioso, santo, poderoso, que está no céu. Quem está no céu é quem manda, quem está no trono é quem determina. Diz a Bíblia que Deus falou assim: Moisés, filho, pega agora a vara e coloca de lado, coloca de canto. Eu vou provar para você, Moisés. Eu fico observando, pastor Samuel, da forma que Moisés começou a olhar para a vara. Eu fui, na verdade, eu servi os demônios muitas vezes na minha vida, mas agora estou liberto para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. E Deus, para quebrar muitas coisas na minha vida, Ele manifestou coisas poderosas. Eu já vi paralítico andar para a glória do nome do Senhor. Eu estava quebrando e mostrando para mim que Ele é poderoso. E ali Moisés estava com um sentimento, irmãos, que dentro do coração, da mente de Moisés, existia alguns requisitos que Deus precisava tratar. Ele pegou aquela vara, pastor Samuel, e se encantou com a vara. Pegou aquela vara, se encantou com a vara. Eu fico observando como uma pessoa foi criada num lar pagão, mesmo sendo um povo hebreu, mesmo pertencendo ao povo hebreu. Imagine o pensamento, a cabeça de Moisés. Ele foi criado num lar, irmãos, pagão, aonde ele pela manhã recebia orientações pagãs. Ele recebia informações pagãs de vários deuses, e ele viveu isso até a sua maioridade. Mas Deus precisava tratar com Moisés primeiro, antes de fazer uma grande obra na vida dele. Glória a Deus. E Deus falou assim: Moisés, filho, eu te provei agora que eu sou todo poderoso, mas não vai ficar somente aí. Pega esta vara e coloca no canto. Talvez Moisés pegou aquela vara e começou a se encantar, olhar para a vara carinhosamente, diferentemente. Talvez aquela vara para Moisés, antes, do encontro com Deus, nada prestava, aleluia, não tinha utilidade nenhuma. Mas agora ele viu aquela vara se transformar em cobra na frente dele, e ele começou a se encantar com a vara.
poderosa, aleluia. E Deus falou: não, meu filho, não está na vara, glória a Deus, aleluia, não está no conhecimento sólido, não, meu irmão, mas se você dobrar os joelhos, a unção de Deus vai desce na sua vida, e o nome do Senhor é glorificado. Coloca agora o teu conhecimento, coloca agora os teus pensamentos, coloca agora tudo de lado. Ele colocou a vara de lado. Agora Deus falou: filho, agora pega a tua mão. Ele pegou a mão, olhou para a mão dele, e Deus falou: coloca no teu peito a tua mão, Moisés. Ele pôs no peito a mão. Tira para fora, Moisés. E Moisés tirou para fora, estava leprosa, se espantou. Aí Deus falou: coloca no peito de novo. Ele pôs no peito de novo. Tira para fora. Ele colocou para fora, e estava, aleluia, com a outra mão, limpa com a outra mão. Deus quis provar para Moisés, irmãos, que a unção estava dentro dele, aleluia, e era por ele que Deus ia realizar um grande milagre. E, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, que Deus colocou na tua vida algo poderoso, aleluia. Levanta a tua mão nesta noite. Deus escolheu você, colocou dentro de você, e é por você que ele vai realizar um grande milagre. Em conhecimento, é bom ler um bom livro. Como é bom ler, extrair conhecimento do bom livro. Como é bom fazer um curso teológico. Claro que temos que fazer um curso teológico, mas eu aprendi com o meu pastor José Wellington que a teologia não é para ficar no coração, mas é para ficar na ponta da língua, porque dentro do coração tem que arder a presença do Senhor. Levanta a tua mão nesta noite, filho, porque você tem algo. Glórias ao nome do Senhor, porque existe hoje um SOS muito grande entre nós. Glória a Deus, porque há muito conhecimento, mas pouco poder. Há muito conhecimento, mas pouca unção. Há muito conhecimento, mas pouco prodígio. Mas o que Deus quer de nós nesta noite, e que oferecemos para Ele alguma coisa. Se você tem graça, dê graça. Se você tem glória, dê glória. Se você tem um coração abençoado, dê graça, glorifique ao Senhor. O que é que você tem nesta noite? Porque há momentos, irmãos, talvez seja neste culto hoje, porque há momentos que vimos na igreja somente pedir, somente sermos abençoados, somente pedirmos ao Senhor. Mas há momentos, há cultos que o Senhor nos fala, como Ele falou a Moisés: Moisés, diga ao meu povo que no mês de Abide ninguém apareça vazio perante mim. Traga o que você tem no altar, meu irmão, porque o Senhor vai fazer um grande milagre. Nós observamos que quando estava ali aquela grande multidão, e ali entre os discípulos veio também agora Filipe, o calculista, chegou até Jesus e falou: Senhor, manda esta multidão embora, eu estou preocupado com esta multidão. Aleluia, glória a Deus. Manda esta multidão embora. Um obreiro que estava andando com Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: tem de vós alguma coisa? Tem de alguém de vocês, obreiros, tem alguma coisa para dar esta multidão faminta? Ninguém tinha nada. É por isso que o obreiro sempre tem que ter alguma coisa no bordão para dar multidão, meu irmão. Glórias ao nome do Senhor. É por isso que temos que ter alguma coisa. Glórias ao nome do Senhor. Eu acredito que tem obreiro nesta noite aqui que tem alguma coisa e vai usar para a glória do Deus Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que ninguém tinha nada, o obreiro não tinha nada, e foi lá no meio da multidão, porque sempre é assim. Glória a Deus. É no meio da multidão que saem os grandes homens de Deus. Eu também saio do meio da multidão, meu irmão. Aleluia. Talvez eu não sou um grande homem, não, eu sou um pequeno, mas você pode ser um grande homem nesta noite. Deus está te chamando, Deus está colocando em você o desejo que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Se você crê nisso, dá glórias ao nome do Senhor. Diz a Bíblia que os obreiros começaram a procurar entre alguém que tivesse alguma coisa. Ninguém tinha nada. A Bíblia fala que tinha mais ou menos 5.000 homens
porque só contavam homens. Fora mulheres e crianças, irmãos. Um quadro pensativo do assunto, tinha mais mulher e menino que homem. Tinha aproximadamente ali 15 mil pessoas ou mais. E diz ali, no meio daquela grande multidão, veio um rapaz que tinha nas suas mãos alguns pães e peixes, é tudo que ele possuía, e trouxe a presença de Jesus. E Jesus pegou aqueles poucos pães e peixes, apresentou o Pai com gratidão e alimentou aquela multidão, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, independente da quantidade que você tem, Deus quer o que você tem nesta noite. Levanta a tua mão e glorifique. Deus quer o que você tem. Diz a Bíblia que uma mulher, as mulheres dos profetas, clamou Eliseu dizendo: Senhor, meu marido, teu servo morreu, e ele está com uma grande dívida que não pode pagar. Mas veio os credores a levar meus filhos para ser cativo, eu não tenho dinheiro para saldar esta dívida. E diz a Bíblia que um profeta, porque profeta sempre não tem dinheiro, mas dificilmente profeta tem dinheiro, não é misericórdia, né? É dificilmente, né? Profeta, isso é bíblico, profeta não tem dinheiro, mas profeta tem a graça do Senhor Jesus. Aí perguntou para ela: eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho dinheiro para te dar para saldar a tua dívida. Mas talvez Deus falou com ele: meu filho, Elis, você tem alguma coisa? Ele falou: mulher, eu vou começar a fazer um milagre. Deus vai começar a fazer um milagre com aquilo que você possui dentro de você, na tua casa. Ele perguntou: mulher, o que tens? Isso é, declara-me o que tens. Uma das perguntas que Deus faz a Moisés, está dizendo: Moisés, o que é isso na tua mão? Achei que tem alguma coisa. Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Ela colocou aquela quantidade de azeite como inútil, como Moisés fez para Deus. Colocou aquela vara como uma vara seca, inútil. E diz a Bíblia que o profeta falou assim: vai lá. Ela falou: olha, eu lembrei, na minha despensa tem uma pequena quantidade de azeite, uma botijinha de azeite. E ele vai lá, aleluia, chama os seus filhos, toma vasilhas emprestadas, não poucas, à tua vizinhança, aleluia, porque aquilo que você tem, como você declarou, Deus, o Senhor dos Senhores, vai realizar um grande milagre. E aquela mulher foi para a tua casa, irmãos, diz a Bíblia, glória a Deus, que foi tanto azeite que ela pagou a sua dívida e viveu do resto, porque ela apresentou o que ela tinha. Ei, meu irmão, nesta noite é noite de apresentar a Jesus o que você tem. E hoje existe, na verdade, um pensamento em relação a isso, porque eu só posso acreditar em alguém que tem alguma coisa quando ele me dá alguma coisa. Eu só acredito que ele tem alguma coisa quando ele dá alguma coisa, quando declara para mim que tem alguma coisa. Glória a Jesus. Eu fui pregar, no estado ali de Salvador, da Bahia, e ali vi um rapaz, tinha um culto lá, e o rapaz entrou com um sapato, como fala o pastor, entrou com um sapato reluzente no culto. E ali com um terno muito bonito, com um sapato reluzente, todo mundo olhava para ele, os olhos atentos olhavam para ele. E ali o pastor, como um homem de Deus, olhou assim para ele, ele é o pregador da noite. O pastor mudou de ideia e olhou para o irmão, chamou um diácono muito simples, que nem sabia falar direito, e falou: meu irmão, você vai pregar hoje? Ele: pastor, não vou fazer isso, porque aquele irmão que vai pregar, aquele irmão pastor ficou bonito na igreja, e aquele irmão que vai pregar. Ele falou: não, meu filho, o que vai pregar é você. Aleluia. O pregador ficou meio temeroso, meio chateado, mas quando aquele velhinho abriu a boca, irmão, a igreja toda sentiu a presença do Senhor. Porque Deus escolhe uma laje. Não, aleluia. Deus escolhe um coração aquebrantado. E nesta noite pode ser o meu, pode ser o teu. Aleluia, que Deus vai entrar nesta noite em providência na tua vida e vai mostrar a você, meu filho, você tem alguma coisa ainda aí nesse coração. Certa vez, Pedro e João iam subir ao templo
para orar. O templo chamado Formosa, diz a Bíblia que eles foram orar. Diz a Bíblia que no meio na porta do templo tinha um homem coxo, aleijado de ambos os pés. Aquele homem estava sempre ali pedindo esmola. E quando Pedro e João estavam subindo, ele estendeu a mão pedindo uma esmola. Já era praxe, já era costume da parte dele fazer isso. E quando ele estendeu as mãos pedindo a esmola, diz a Bíblia que uma das perguntas, umas indagações que Pedro falou assim: olha, eu não tenho ouro, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquele homem levantou e andou, entrando no templo, glorificando ao Senhor. Levanta a tua mão nesta noite, glorifica ao Senhor, porque você tem algo. Você não tem nada, que você não consegue nada, que você é um fracassado. Não, meu irmão, nesta noite Deus está falando para você: eu conto com aquilo que você tem. Só os que crê glorifica, só os que crê glorifica, só os que crê glorifica. Uma das coisas que o diabo tenta roubar da igreja é o que ela tem, é o seu brilho, é a sua comunhão, é o seu envolvimento espiritual, porque o diabo sabe, quando tem uma igreja poderosa, quando tem uma igreja que glorifica, quando tem uma igreja que adora, para ele, aleluia, ele será sempre perdedor, porque a igreja é poderosa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se você é a igreja do Senhor, levanta a mão, glorifique, exalte ao Senhor esta noite. Uma das coisas que Deus, ele falou no livro de Apocalipse, dizendo para mim, para você, dizendo: ei, conserva-te, ei, guarda, ei, segura o que você tem. O que você tem, segura, guarda o que você tem. O que você tem, 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 para que ninguém tome a tua coroa. Levanta a tua mão e glorifica a Deus. Guarda o que tem. Conserva-te o que tens, aleluia, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus, aleluia. E o diabo, irmão, ele fica perturbado quando ele entende que o crente tem alguma coisa. Uma das coisas que o diabo fica muito atribulado, o diabo fica atribulado como ele já é atribulado, o diabo fica perturbado como ele já é perturbado. É quando o crente tem, sabe o que tem e usa aquilo que tem. Porque tem crente que tem, mas não usa aquilo que tem. Tem crente que não tem nada e pensa que tem alguma coisa. O exemplo de Sansão, quando diz a Bíblia que Dalila falou assim: olha, vem sobre ti os filisteus, Sansão, ele disse: eu sairei como das outras vezes e destruirei os filisteus. Mas o texto diz, e Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele há muito tempo. É preciso nesta noite, irmãos, usar aquilo que tem. É preciso nesta noite saber o que você tem. Aleluia. O que é que você tem? Aleluia. Se é para cantar, cante. Se é para evangelizar, vai evangelizar, e o nome do Senhor será glorificado. Se é